todos muito bem-vindos. Aí fora dá para ouvir? A nossa palestra hoje, nós vamos começar da seguinte maneira. Vamos na primeira oração. Vamos todos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, lembrando lá da entrada, onde tem aqueles dois leões que nós consideramos os guardiões espirituais da coluna espírita, Caminho da Paz. E lá nós vamos deixar tudo aquilo que nos aflige, nos entristece, tudo aquilo que é difícil em nossas vidas, de forma que não conseguimos lidar no dia a dia. E agora, dentro de cada um de nós vamos observando onde a nossa mente esteve e trazendo-a de volta a esse momento presente, no aqui e no agora. Vinde, Senhor Jesus, rogamos a Ti, ó Deus, Pai, opere milagres em nossas vidas nesse dia de domingo. Vamos abrir os olhos. Há 165 anos atrás, em julho de 1859, acontecia o lançamento do livro, da obra, O que é o Espiritismo? São das manifestações espíritas que fazem um resumo de toda a doutrina espírita. Então, nesse mês de julho, comemoramos 117 anos do lançamento desta obra. Agora, nós temos ali, para vocês verem, de uma forma bem didática, o corpo físico, o perispírito e o espírito. Quando encarnados, nossos movimentos, eles têm uma energia, por isso conseguimos nos movimentar, nos comunicar. Quando há o desencarne, o corpo fica duro. Toda essa energia fica concentrada no perispírito, que é o corpo espiritual que abriga o espírito. As pessoas que conseguem ver esse perispírito são aquelas consideradas videntes. Então, não existe a morte, o fim. Existe, sim, a continuidade da evolução, de um ponto para o outro. Nós temos ali, quando, por exemplo, se coloca assim, quando você faz a passagem desse plano para o outro, é a morte. E aí a gente passa do mundo físico para o mundo espiritual. Se a gente parar para pensar, toda noite, quando nós dormimos, é como se nós estivéssemos morrido, desencarnado, posto um ponto final na nossa encarnação, na nossa vivência até aquele momento. Quando o dia começa, nós acordamos. Então é um novo momento em nossas vidas. Se pararmos para pensar nisso, todo dia nós temos o milagre da vida, da possibilidade de corrigir erros conosco mesmos, com nossos filhos, com nossos pais, com nossa vida. Então Deus nos dá esse milagre, o milagre de poder morrer e renascer todos os dias. Se pararmos para refletir sobre isso, temos oportunidade de modificar muita coisa dentro de nós mesmos. Então é uma oportunidade que nos é dada e é bom para que a gente possa refletir sobre isso. O psico, que seria a mente e a alma, e a grafia que é escrita, no caso psicografia escrita da alma, dentro da doutrina espírita nós temos duas vertentes, dos efeitos físicos, dos efeitos inteligentes. E hoje nós vamos falar sobre os efeitos inteligentes. Temos a psicografia à luz da doutrina espírita. E aí, nós começamos da seguinte maneira. Allan Kardec, no capítulo 15, a partir do item 152, do livro dos Médiuns, ele nos fala da comunicação entre o plano físico, de nós encarnados, com o plano espiritual, aqueles que habitam as várias esferas. Como existem vários países, existem várias esferas também. E a forma da psicografia é a forma mais prática e abrangente de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Vale ressaltar que toda a obra do Allan Kardec, ele
enviava perguntas a vários médiuns na Europa, em vários países, e obtinha basicamente as mesmas respostas. Então, toda a sua obra, de uma forma geral, ela foi psicografada. E a partir dessa psicografia, ele constituiu a base para a doutrina espírita. Uma das formas mais antigas que a gente fala da psicografia, né, ela surgiu não surgiu na época de Kardec, ela vem basicamente na história, de uma forma geral, onde várias pessoas foram recebendo psicografia sem se darem conta dessa informação. Então, se nós pararmos para pensar na história, nós temos lá os 10 mandamentos, que seriam quando Moisés recebe, é ditado por Deus, e ele escreve os 10 mandamentos. Existe também uma escritura considerada a mais antiga da humanidade, que eles falam da Indo-Europeia, que seria lá do país da Índia, que seriam Vedas. Então essa escrita é considerada a mais antiga da humanidade. E parte dessa doutrina, vamos dizer assim, desse conhecimento é transmitido verbalmente. E essa questão ela vem lá de trás. Então, essas questões, se nós pararmos para pensar, principalmente na questão cristã, nós recebemos toda a instrução de uma forma psicografada a partir de Moisés. Esse tipo de experiência, o Kardec, a partir da codificação, ele nos traz essa vivência, porque ele conseguiu coletar tudo que estava na humanidade. Por exemplo, a questão do médium, ele não é como que eu posso dizer assim, ele não é exclusivo do espiritismo. O médium sempre existiu, a psicografia sempre existiu, e todas essas formas de mediunidade sempre existiram. O Kardec fez foi entender e codificar a partir da doutrina espírita. E todo esse processo, quando o Kardec codifica, se transforma nessa doutrina. Agora, aqui no Brasil, nós temos uma pessoa muito especial, que é o Chico Xavier. Se nós formos pensar no Chico Xavier, a partir das psicografias que ele fez em relação às pessoas que o procuravam, em relação aos entes queridos que tinham partido, ele também recebe, além de acalmar o coração de muitas pessoas, ele tem uma obra de 400 livros que são todos psicografados também. São instruções dadas pelos espíritos que no final eles acabam se constituindo nessa obra de Allan Kardec. Nós temos um fato trazido aqui que aconteceu em 1976, e esse fato ele é relatado num filme que se encontra facilmente no YouTube, que seria Chico Xavier, o filme. Lá nós vamos ver o seguinte: tem toda uma situação, né, de um assassinato que acontece, e através de uma psicografia o Chico Xavier consegue auxiliar a pessoa que estava sendo culpada. O Chico Xavier ele viveu de 1910 a 2002. Ele viveu 92 anos. Dentro desse tempo todo, Chico Xavier chegou a perguntar a Emmanuel, que era seu mentor, um dos seus mentores, quando ele desencarnaria. E Emmanuel disse para ele assim: você vai desencarnar num dia em que o Brasil estará todo feliz. Ele falou: nossa, isso não vai acontecer nunca. Mas aconteceu. Foi quando, em 30 de junho de 2002, o Brasil conseguiu o pentacampeonato. Um dia em que todo o Brasil estava muito feliz, e ele desencarna nesse dia. E é bem interessante essa história do Chico, né? Então, em 1976, essa história, a morte do jovem Maurício, de apenas 15 anos, ele leva uma comoção a nível nacional. Ele teria sido assassinado pelo seu amigo José Divino, de até 18 anos. Esse jovem foi acusado de um homicídio doloso, ou seja, quando há a intenção de matar. No entanto, o juiz Orimar Bastos viu brechas no caso e aceitou como provas válidas as cartas de Maurício. Maurício é aquele que foi assassinado pelo amigo numa brincadeira com uma arma do pai. Aquelas brincadeiras que a gente, quando é mais jovem, vai fazendo meio que irresponsável, e acabou puxando o gatilho e matou o amigo. E
que segundo o médium, no caso o Chico Xavier, a vítima, que era o Maurício, ele diz assim que o José Divino não teve intenção de matá-lo, que foi acidental. E diante dessas provas, ele basicamente absolveu o réu. Mais à frente, nós vamos ter ali uma revista, ou várias citações, inclusive em jornal, que nós vamos citar mais adiante, em que o José Divino ele é entrevistado numa revista São Maiseu. Essa revista existe até hoje, e os assinantes mandam histórias da sua própria vida para poderem serem publicadas. No caso desse assassinato, ele teve uma repercussão nacional. E essa revista foi um dos locais onde se encontrou essa reportagem da época. E ele fala que ele soube, pela imprensa após a absolvição dele, que pelas cartas do Chico Xavier, e que ele era muito grato ao marido Maurício, quem matou, que tivesse perdoado. Nós vimos ali, um pouco atrás, a questão da imagem, onde se tem a foto dos jornais e da carta psicografada. O que acontece nessa carta? Essa carta, na época, ela sofreu todo um processo de grafologia, no sentido de comparar a letra, comparar a assinatura, e o pai, o José Maurício, não aceitava toda essa questão, até que, diante de uma psicografia que chegou até suas mãos, em que ele lê essa psicografia e que ele observa trechos dessa psicografia em que só ele e o filho costumavam trocar aquelas palavras, aquelas emoções, ele se convence que realmente é do filho, apesar de que a assinatura, pela grafologia, se confirmou que realmente era do filho dele. E a partir desse momento ele apoia a absolvição. Quando nós chegamos numa casa espírita, não é raro encontrarmos pessoas que, em consequência da dor pela perda de um ente querido, procuram uma casa espírita com auxílio dos médiuns, psicógrafos e permissão do alto para obtê-la. A psicografia é uma técnica utilizada pelos médiuns para que esses escrevam um texto sob a influência do desencarnado, utilizando para isso sua própria mão. Isso deu origem à psicografia direta e à psicografia manual. De que forma é? Quando eu escrevo uma carta, eu penso e escrevo. A mão obedece ao meu comando. Quando nós temos essa psicografia, ela não passa pela mente, ela vai direto para a mão. Então, enquanto eu estou olhando para vocês, a minha mão vai escrevendo. E nessa escrita é que se fala a escrita direta ou a escrita manual. Esse é um dos processos, é uma das formas que tem a psicografia. Agora é importante também entender que a psicografia, dentro da doutrina espírita, ela tem uma conotação diferente de outras correntes, como, por exemplo, a parapsicologia. Para eles, nada a ver a questão de psicografia. Eles entendem de uma forma diferente. Por isso que essa nossa palestra é a psicografia à luz da doutrina espírita. Quando nós espíritas e não espíritas nos despedimos fisicamente de alguém, a gente vai chorar. E nós, em algum momento, também vamos morrer. Quando nós desencarnamos, é como se quebrasse uma vidraça. E do outro lado, surgem novas paisagens, novas vidraças, novas formas e imagens de entendimento. Eu vou ler para vocês aqui agora, uma psicografia recebida aqui na Colônia Espírita Caminho da Paz. Foi pedido pela Célia, por uma amiga que havia desencarnado, e ela gostaria de saber como que estava essa amiga. Então é assim: bom dia, Célia, gratidão pela conexão espiritual, a preocupação, esse amor, esse carinho, que pôde trazê-la até aqui para poder responder ou amenizar a dor do coração da nossa irmã. Morrer não é bom, o peito aperta, a gente quer voltar, porque sente o desespero da família, mas não pode, e não compreende o motivo pelo qual não pode. Se nós imaginarmos que em algum momento desencarnamos, e aí o que acontece? Na maior parte das vezes não se tem noção de onde se está, do que está acontecendo.
E ela segue mais adiante dizendo assim: sequer percebemos a saída do corpo, continuamos na rotina dos afazeres do dia a dia. O problema é sempre o outro, que do nada, para de nos nutrir com palavras, alimentos, transportes, as conversas familiares ficam esquisitas. Ninguém pergunta a nossa opinião, e é nessa hora que nos percebemos descartáveis. O amor próprio, que quando encarnado já não é uma coisa, não é essas coisas, fica baixo mais aí ainda mais que mora o perigo. Fui salva bem na hora em que comecei a obsediar. Bendito seja a prece de cada dia. Ela me salvou. O que quer dizer assim? Toda vez que os nossos entes queridos partem, eles precisam de auxílio. É como se eles estivessem navegando num barco à deriva. E quando nós emitimos as nossas orações, os nossos sentimentos de amor pelos nossos entes queridos, isso vai norteá-los, vai dar um norte no sentido de que realmente eles possam encontrar um porto seguro. No caso dessa irmã, nós escolhemos essa carta porque ela retrata vários pontos específicos, né? Saiu num determinado momento, sem se dar conta que saiu, se percebe na família, de repente vai no ponto de ônibus, dá sinal, o ônibus não para, de repente a família está falando, não ouve a opinião dela, não se preocupa mais com a alimentação dela, quer dizer, demora um tempo até se dar conta que se desencanou. A maioria é assim que acontece. Quando se fala da questão de estudar a doutrina, ou se ter mais clareza, é justamente isso. Porque o último sentido que se perde, pelo que a gente tem visto, estudado, e a notícia que não vem do plano espiritual, o último sentido que se perde é o auditivo. E depois de desencarnado, o primeiro que se recupera é a visão. Então, quando você, nesse mundo, fecha os olhos, de repente abre os olhos do lado de lá, fica muito confuso mesmo. Por isso que sempre se coloca a questão do estudo, do entendimento, para que em momentos como esse possamos ter a clareza e de quem sabe sofrer menos, né, nesse sentido todo, e possamos talvez dar comunicação para os nossos entes queridos de uma forma mais rápida, porque tudo isso tem o seu tempo. Compreendi tempos depois não estar mais na carne e aceitei o hospital, não fugi mais. Foram tão pacientes comigo, ou seja, ela tinha sido resgatada no primeiro momento, não compreendeu e fugiu várias vezes, a ponto de quase se tornar um obsessor. Obsessão é tipo quando você, eu acho que todos devem ter uma mais assim. Obsessão é quando alguém, por algum desafeto ou por alguma situação, se aproxima do ente encarnado e ela começa a fazer tudo aquilo que entende que deveria ser feito. Só que ela conseguiu ser resgatada nesse ponto. E ela entendeu que não tinha mais por que voltar para isso. Porque quando se perde no plano espiritual, você vai encontrar vários, como que eu posso dizer, negociantes. Não, vem aqui que eu te ajudo, faz isso aqui que você vai conseguir. Tudo isso é mentira. Morreu para o plano físico, mudou tudo, né? E essa é a questão que a gente vai vendo. Se espera que eu diga que estou bem, se engana. Não sei se direi um dia, não estou bem, mas sei que não posso voltar. É assim que tem de ser. E o processo do ciclo o processo do ciclo da vida. Ainda sinto dores. Fico com gripe facilmente. Disseram que é só eu parar de criar que tudo fica bem, porque é fruto da minha mente. Aí ela diz, não é não. Se é assim, por que eu não consigo me curar então? Aí ela fala, eles vêm e dizem que é falta de coragem para eu aprender. Ela tem que fazer um esforço para entender que já mudou. Então tudo isso é difícil para todos nós, né? Porque fica mesmo essa questão toda. Me mostraram várias faculdades, chamam de escola para novos saberes. É difícil. Não me matriculei em nenhuma. Fui matriculado. Quer dizer, não tem como fugir, né? Você tem que encontrar um caminho para você continuar evoluindo. Não dá para estacionar. Então sempre vamos ter aqueles que nos vão amparar, nos auxiliar. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Esqueceram de perguntar se Maomé quer que a montanha por perto, no caso dela, toda essa situação que agora é uma realidade, na qual
qual não tem como escapar e precisa seguir em frente a partir dela. Estou contando os dias, o desânimo é grande, mas preciso fazer esse sacrifício. Fico pensando, no caso para a amiga encarnada que pediu essa psicografia, como você agiria no meu lugar? Me passa tantas coisas e acabo rindo. Bom, está aqui para saber sobre mim. Não estou bem, mas aceitei e é isso. Com carinho, Sônia. Essa carta foi recebida aqui na Colônia Espírita Caminho da Paz pela médium Teresa Franco de Jesus. Nós temos aqui agora uma questão bem interessante, Como que, quando nós vamos pedir uma psicografia, normalmente se tem as seguintes perguntas: quanto tempo após o desencarne pode solicitar uma carta psicografada? Esse tempo não é o mesmo para todos, pode ser de dias a anos, vai depender de cada um. Quando pedir uma psicografia? Pedir uma psicografia quando está aflito e quer muito ter notícias do ente querido. O que esperar de uma psicografia? Receber as informações sobre o ente querido, que muitas vezes não pode ter a caligrafia, a assinatura e o vocabulário do ente querido, mas passa a verdade dele, que é captada pelo médium. No caso de sentir que a mensagem não é do ente querido, pode ser simplesmente descartada e pede-se novamente numa outra data, se assim o desejar, pode ocorrer do mentor enviar a mensagem para amenizar a dor de quem a solicitou. Ou seja, quando se vem pedir uma psicografia, nem sempre se consegue, porque o nosso ente querido está lá do outro lado, muitas vezes no hospital se recuperando ou estudando, em alguma situação que ele não pode. E nesse caso, muitas vezes o mentor vem e coloca, tipo assim: olha, eu estava lá no hospital com uma pessoa, ela está bem, a gente pode dizer que está bem, mas ela não pode chegar aqui agora. É mais ou menos dessa forma que se processa. Porque às vezes não vem a mensagem. O espírito pode estar em condições de enviar, não está em condições de enviar mensagem, pode estar em tratamento, em trabalhos, em curso, afinal a vida continua no mundo espiritual. Não estão à nossa disposição como a gente pode imaginar que estivesse. Agora tem uma situação também que a gente sempre precisa falar, que assim, o médium, quando ele está aqui na colônia, ele está dentro de um ambiente que já foi preparado para isso, para receber a psicografia. Porque existem situações que às vezes o médium, que é conhecido como um psicógrafo, ele está em algum momento numa vida pública e as pessoas começam a assediá-lo, pedindo para que seja feita uma psicografia ali no local. Essas coisas não são legais, porque não é um ambiente planejado, preparado, estruturado para tudo isso. Então é importante que a gente tenha essa consciência, respeitando que é também uma pessoa que também tem individualidade. Se está aqui nesse momento seguindo, auxiliando, é esse momento. Lá fora não. A gente precisa entender essas questões e ter um respeito pelas pessoas, pela pessoa do médium. Eu vou ler um poema agora, que seria do professor Hermógenes. Se, ao final dessa existência, alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, se eu me debater aflito num conflito na discórdia, se ainda ocultar verdades para ocultar-me, para ofuscar-me, com fantasias por mim criadas, se restar abatimento e revolta pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e mesmo ser, se eu estiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se algum ressentimento, algum ferimento impedir-me do imenso alívio que é irrestritamente perdoar, e ainda mais, se ainda não souber sinceramente orar por quem me agrediu e injustiçou, se continuar a mediocremente denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave em meu próprio. Se seguir protestando, reclamando, contestando, exigir que o mundo mude, sem qualquer esforço para mudar eu, sendo indigente, incondicional, alegria interior, em queixas, ais e lamúrias persistir
e buscar consolo, conforto, simpatia para a minha ainda imperiosa angústia? Se ainda incapaz para a beatitude das almas santas, precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie para que eu possa embeber de silêncio sem saber realizá-lo em mim, se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta e que neles ainda acredito, se imprudentemente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar e reter valores, coisas, pessoas e posições, ideologias na ânsia de ser feliz, se ainda presa do grande embuste, insistir e persistir iludido com a importância que me dou, se ao fim dos meus dias continuar sem escutar, sem entender, sem atender, sem realizar o Cristo dentro de mim, eu sou, terei me perdido na multidão abortada dos perdulários, dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia, e serei um fraco a mais, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada diante do meu fim. Se tudo isto acontecer, terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a meta. Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, aos nossos mentores espirituais, aos amigos e irmãos da Coluna Espírita Caminho da Paz, pedindo que nesse dia de domingo possamos ser agraciados pela cura através do contato com o plano espiritual, que se processe em nossas vidas essa cura e que os nossos entes queridos que aqui se encontram nesse momento possam receber o bálsamo do amor de todos nós. Que assim seja. Obrigado.